Vamos conversar com a deputada Bárbara do Firmino. É a primeira entrevista da deputada depois da decisão de abandonar a candidatura a prefeito e anunciar apoio ao candidato do PT, Fábio Novo. Obrigado por nos receber aqui na sua casa, deputada. Obrigada, Amadeu. Obrigada também a toda a equipe aqui que se disponibilizou, né, que veio aqui na nossa casa para falar um pouquinho. Eu quero começar por um aspecto muito sensível, muito delicado também, que é assim, a relação sua com o seu pai, o ex-prefeito Firmino. Queria saber como é que ela era na relação pai e filha, e se isso já havia alguma conversa entre vocês também, se ele discutia ou conversava com você sobre o trabalho político dele. Então, minha relação com meu pai sempre foi muito próxima, né? A gente sempre nós somos os que se identificam mais dentro da família, né? Dentre meus 3 irmãos, a gente sempre se identificou mais, porque nós somos o mesmo perfil, né? Um perfil mais calado, um perfil mais introspectivo, que realmente que fala pouco. Então, nós sempre tivemos essa relação e a gente se entendia assim só por um olhar, né? Então, nossa relação sempre foi muito próxima, apesar de poucas palavras, mas ele sempre falava também, né, querendo ou não, como era o dia a dia dele, ele sempre falava muito sobre política, né, sobre a situação que ele vive vivendo, a situação que ele presenciava, né, na vida pública dele também, depois da eleição. Então a gente sempre se comunicava muito sobre esses aspectos. E aí ele puxou você? Me puxou, né? Me puxou para, assim, com falecimento. Eita. Nós temos aqui 2 participantes especiais. Não, fala os nomes aí, deputada. É o Cooper e o Dexter. Cooper e Dexter. Eles estão aqui para abrilhantar a entrevista aqui com a deputada. Estão participando. Mas vamos seguir, deputada. Então ele a puxou também para essa preocupação com a cidade e também para o entendimento de que é através da política que as coisas são resolvidas, né? Realmente, assim, eu como médica, eu decidi, né, entrar na medicina justamente com esse intuito, né, me inspirando no meu pai, nesse intuito de ajudar as pessoas, de cuidar de pessoas. Então, foi realmente uma decisão que eu tomei com base, né, na formação que eu tive dentro de casa. E querendo ou não, a partida dele me fez, né, ter esse dever de assumir todo esse legado que o prefeito Firmino Filho tinha, todo esse legado que o meu pai tinha, toda essa dedicação que ele tinha e entender também que política é o jeito da gente ajudar as pessoas, de estar próximo das pessoas, de cuidar da nossa cidade. Então, foi muito isso que também entrei dentro da política. No dia fatídico da morte, como é que foi? Assim, foi um baque, né, para todo mundo, foi Mas para você? Uma coisa, assim, que eu não pensava, eu não imaginava. Foi algo, assim, que eu fiquei surpreendida, porque na época, no dia, né, me chamaram, né, ligaram para mim dizendo que meu pai estava passando mal, que ele estava no hospital. Então eu não sabia, não tinha dimensão, e me pediram para ir lá para a minha casa. Então eu fui para minha casa e não sabia de nada, então não sabia o que estava acontecendo, pensei que ele estava só passando mal, pensei que ele teve algum problema cardíaco, alguma coisa, tudo me passou pela mente. E depois chegou uma amiga nossa e falou, né, do acontecido, e eu não pensei 2 vezes, e eu fui lá no local, né, para eu ter essa certeza de fato. Então foi uma coisa assim muito difícil para mim, muito difícil para minha família, assim, que é uma coisa assim que a gente não esperava de maneira nenhuma. A gente sabia que ele tinha problemas, né? Sabia que ele estava sofrendo um quadro depressivo muito grave, mas que a gente não imaginava que pudesse ocasionar nisso, né? Pudesse ter esse fim tão trágico que a gente, assim, que nem nos piores pesadelos qualquer pessoa pode ter, né? Porque
a pessoa, quando se coloca no lugar de um familiar, né, que teve algum caso parecido, as pessoas conseguem, a culpa fica muito grande, né, na pessoa, fica muito grande no familiar. Eu me senti muito culpada na época. Eu me senti como eu fosse negligente, como eu tivesse deixado de lado, porque querendo ou não, a gente tenta buscar sempre explicação. Não é algo que a gente tem, né, não tem essa leitura muito clara, mas é algo que a gente tenta buscar explicação. Então foi uma coisa assim muito, muito impactante para a gente, principalmente da família. Mas eu entendo que a sua própria formação como médico hoje e de como é que a medicina trata essas questões, você sabe que isso não... Quer dizer, é evidente, há sinais, mas não é que a família possa identificar. É preciso que um profissional identifique e que ocorra o tratamento ou a prevenção. Quer dizer, não é possível que os amigos ou familiares se sintam corresponsáveis ou de alguma forma responsáveis por tragédias assim, né? Realmente, então, ele estava fazendo realmente tratamento psiquiátrico, estava fazendo realmente tratamento psicólogo, mas quem conheceu meu pai de perto sabe o quanto ele era introspectivo, o quanto era difícil arrancar uma palavra dele, muito. O quanto era difícil, ele não desabafava, né, como a maioria das pessoas, ele não gostava muito de falar sobre a vida pessoal dele, sobre os problemas que ele estava sentindo. Então isso foi durante muito tempo, e isso, querendo ou não, se intensificou, né, durante a pandemia, que ele passou um período que ele foi muito pressionado, né, pela população. Foi toda a população de Teresina estava de olho no que ele estava fazendo. Então, querendo isso ou não, pode ter sido, né, que a gente não sabe, mas pode ter sido um gatilho para ocasionar tudo isso. Lembrando que ele foi um gigante nessa luta, né? Ele, ao lado do governador na época, o Wellington, eles ficaram firmes ali na manutenção das medidas sanitárias que salvaram muitas vidas no Piauí e ele aqui em Teresina, com certeza. O que levou a senhora a tomar a decisão de disputar a Prefeitura de Teresina? Na realidade, foi uma decisão que nem foi eu que tomei, né? Na realidade, foi a população de Teresina. Quando a gente viu, a gente já estava com 10, 15% aí pontuando, né, nas pesquisas, a população de Teresina que fez esse chamado, né, que fez esse pedido para a gente colocar o nosso nome para pré-candidatura para prefeito de Teresina. Então, eu fui reconhecida, né, também pelo trabalho do prefeito Firmino Filho, o trabalho aí que a gente vinha desenvolvendo aí durante a campanha, durante a pós-campanha, né, aqui na capital. Então, a gente fez... assumiu, né, essa responsabilidade de ser pré-candidato. Então a gente começou a intensificar mais a nossa agenda, começou a andar nas comunidades. E esses relacionamentos políticos, a senhora estabeleceu com quem? Assim, eu tentei, né, fazer essa ligação com os antigos secretários do meu pai, tentei fazer essa ligação com o próprio Partido Progressistas, mas a gente não se sentiu assim prestigiado, não sentiu, veio todo esse apoio, não veio o que a gente estava esperando, né? Que as pessoas, às vezes, demonstram certa ingratidão, né? Mas a gente tentou conversar com todos os tucanos, conversar com todas as partes, né, da oposição, mas a gente viu que a gente não estava sendo apoiado por nenhum lugar. PSDB, a senhora conversou com o PSDB? Conversei com o PSDB, conversei com a União Brasil, conversei com o Partido Progressistas, mostrando essa minha vontade de realmente querer ser candidata, de realmente querer tomar a frente dessa campanha, mas a gente não viu nenhuma abertura por parte deles, porque infelizmente eles... A senhora não sentiu firmeza? Não. Infelizmente eles se direcionavam mais para o Silvio, né? Todos? Todos direcionavam mais para o Silvio. Progressistas, tucanos e União Brasil, claro, né? Todos se direcionavam mais para o Silvio. Então, eles poderiam até falar que concordavam, né, que poderia ser uma possibilidade, mas nada confirmado, nada realmente efetivo. Na prática não acontecia. A senhora chegou a fazer algumas agendas públicas, reuniões? Não, então realmente a gente fez várias agendas, várias reuniões em que a gente não via, né, a presença de ninguém. Que a gente se sentia meio que abandonado, né, porque
Nem o próprio Partido Progressistas participava, nem o PSDB, nem a União Brasil, então a gente se sentia isolado, né? A gente querendo, né, tendo essa força aí para disputar a campanha majoritária, mas que a gente não via, né, o apoio de nenhuma parte, né, da nossa oposição. Então a gente ficou muito decepcionado, né? Decepcionado com todo esse grupo. Houve atritos de familiares seus com esses grupos políticos? Realmente, Amadeu, esse é um assunto assim, bem delicado, né? Que a população em geral não sabe. Ninguém sabe mais que existiu, né, essa barreira, né? Tanto contra minha mãe, a deputada Lucy Soares, quanto o meu marido, né? Eles não aceitavam bem, se referiam a eles com palavras de baixo calão, nas rodas de conversa. Então, era algo que me deixava desconfortável. Qual a explicação? Assim, não há nenhuma explicação assim que seja racional, né? Não há nenhuma explicação que eu veja que possa ser um racional. Então a gente vê que era um ambiente que era muito hostil a mim. Então já pensou eu estar num grupo que não aceitasse nem minha mãe, nem meu marido, que são as duas pessoas mais próximas que eu tenho. Então é muito complicado a gente estar dentro de um grupo, né, que tem esse comportamento com a nossa família. Então a gente teve um momento que eu afastei, até cheguei a afastar eles um pouco da minha vida política, um pouco da minha vida pública. Para ver se dava... Justamente para ver se eu tentava, né, conquistar, né, essas pessoas, para ver se o problema era isso, né, se eles não me apoiavam por conta disso. Uhum. Então a gente viu que não era esse o motivo, que eles sempre inventavam mais e mais coisas nos bastidores, então a gente fica isolado dentro do partido. E em que momento ali que houve a situação da senhora dizer, não, eu posso ser candidata a prefeita, mas dentro da estratégia aqui do grupo eu posso até ser candidata a vice? Sim, a gente estava tentando justamente se colocar disponível, né, para o grupo, se colocar disponível para a oposição, sendo até mesmo saindo no meu cargo de deputada estadual, né, que é um cargo expressivo, né, principalmente a nível estadual, para ser candidata a vice, se isso fosse ajudar a chapa, né? A gente sabe que quantas vezes eu falei na mídia, quantas vezes eu coloquei dando entrevistas que eu poderia ser candidata a vice, que eu aceitaria ser candidata a vice. E justamente eu não tive esse feedback, essa o que eu quero dizer, falta de consideração. Deputada, quando a senhora diz para o doutor Silvio, para o grupo, olha, eu posso ser candidata a vice, a senhora disse para ele. Sim, com certeza. Disse para ele, eu posso ser candidata a vice do senhor. O que a senhora esperava era ele dizer, mas eu também posso ser candidata a vice da senhora. Sim, mas isso não aconteceu. Na realidade isso não aconteceu, né? Eles queriam uma relação em que eu ficasse submetido, né, à vontade deles, né? Que eu ficasse talvez assim, por ser mulher, por ser jovem, que eu ficasse nessa relação de submissão, né? Como se você não pudesse ser protagonista. Exatamente, que eu ficasse sempre em segundo plano. Que eu nunca poderia ser a principal, né? Sempre fosse a secundária, a coadjuvante da história. Agora, qual foi a gota d'água para a sua decisão de não ser mais candidata a prefeita? Assim, a gente fez um movimento bem grande. No dia 10 de outubro, a gente fez uma reunião com todos os nossos amigos, nossos colegas que fizeram parte, né, da minha campanha de deputada estadual, que estavam fazendo parte, né, da nossa pré-campanha de prefeito, né, para a majoritária aqui em Teresina. Poucas pessoas apareceram, poucas pessoas, eu chamei pessoalmente todos esses grandes nomes aí do PSDB que todo mundo sabe, mas poucas pessoas apareceram, poucas pessoas foram lá para nos dar suporte. Mas também teve outro agravante, né? Eu soube, né, que existiu uma conversa entre o senador Ciro e o doutor Silvio, em que ele... Isso nós mostramos, foi uma segunda-feira. Foi, em que ele demonstrava que ele faria parte da oposição e que ele só apoiaria se o candidato
né, fosse o deputado Jeová Alencar. Então isso eu fiquei assim extremamente desacreditada, porque o Jeová, ele faz parte da estrutura atual da prefeitura, né? Faz parte da estrutura do doutor Pessoa. Então, como é que o doutor Silvio iria apoiar somente um candidato que fizesse parte, né, dessa gestão desastrosa que a gente vê aqui e que nem mencionou sequer meu nome? Então, realmente, eu me senti desprestigiada, né? Me senti assim, que realmente meu nome não era nada dentro do grupo, que eu não tinha nenhuma representação dentro do grupo, que eu não tinha nenhum poder de fala, que eu não tinha opinião, que eu não poderia dar opinião, e que ele realmente ia fazer a chapa, né, do jeito que eles quisessem. Então eu me senti escanteada, né, pelo grupo, diante, né, dessa situação que eu vivi. Então essa foi a gota d'água para existir logo esse rompimento. Deputada, a senhora então abriu mão da candidatura, mas poderia ficar sem se manifestar ou apoiar o candidato que seu partido lá escolhesse, e o que a senhora decidiu foi apoiar o candidato Fábio Novo do PT. Por quê? Realmente foi uma decisão que eu tomei. Muitas pessoas, né, do nosso antigo grupo acham que eu sou mandada pela minha mãe, que eu sou mandada pelo meu marido, e eu fiz questão, né, de, como mulher, como deputada estadual, como jovem na política, de tomar essa decisão sozinha. Porque muita gente achava que eu seria, né, capitaneada aí por outras pessoas. Então eu fiz questão de deixar claro para eles que essa decisão foi uma decisão somente minha. A minha mãe sobre... Deixa eu dizer uma coisa aqui, ó. No dia da decisão da deputada, tinha uma manchete lá, acho que era da Apoliana, dizendo que o senador Ciro só soube pela televisão, pelo jogo do poder, que tinha a deputada renunciado à candidatura e apoiado o PT. Pois também a mãe dela, a deputada Lucy, só soube pela imprensa, só soube pela televisão. Ela soube só pela televisão. Eu ia comunicar ela um pouco antes, só que ela chegou atrasada lá na Assembleia, mas ela só soube pela televisão, e meu marido soube, eu acho que 1 a 2 horas antes. Então, foi uma decisão que eu tomei sozinha, uma decisão que eu tomei de cabeça fria, uma decisão que foi muito difícil, né, sair de um grupo político que representava, né, muito um sentimento de conforto, né, para mim, mas que no momento eles não me queriam lá, né? Eles não queriam, eu não tinha nenhum prestígio, eu não tinha nenhuma entrada, não tinha nenhuma conversa, e que eu tomei essa decisão de apoiar o deputado Fábio. Assim, muitas pessoas não sabem, mas o deputado Fábio era muito próximo, né, do meu pai, e ele sempre conversava enquanto ele era deputado. Meu pai prefeito, sempre conversavam. Meu pai apoiou ele para a presidência da Assembleia Legislativa, quando ele foi candidato em 2015. Então, ele já vinha demonstrando, né, publicamente essa afinidade que ele tinha. E também o meu pai, eu acredito que, não sei se muita gente sabe, ele tinha essa afinidade assim, pelo lado mais esquerdista, assim, da conjuntura geral, né, do Brasil, porque a gente vê que o doutor Silvio se aproximou aí muito do bolsonarismo, né, se aproximou muito da extrema-direita, principalmente durante a pandemia, né, que ele adotou medidas que foram... Ali, deixa eu ajudá-la aqui no esclarecimento das pessoas. Ali, na pandemia, ficou marcada a diferença ideológica, né, do Silvio com o Firmino, né? Exatamente, o doutor Silvio foi mais na ideologia do ex-presidente Bolsonaro, e o meu pai foi justamente com mais tendência ao presidente Lula. A gente vê hoje em dia grandes nomes como do ex-governador Geraldo Alckmin, atual vice-presidente, que ele se aproximou, né, do presidente Lula justamente pela união e o bem do Brasil. Então, eu acredito que eu não vejo assim que existiria uma reprovação por parte do meu pai. Muita gente comentou, e aí já vamos para as repercussões nas redes, deputado. Como é que a senhora sentiu? Houve muitas críticas. Claro,
críticas políticas, elas são entendíveis, mas houve também muita crítica pessoal contra a senhora. Claro, né? Eu acho que assim, como mulher, jovem na política, as pessoas querem ou não sempre denegrir um pouco a imagem pessoal, né? Denegrir um pouco o que a gente vem fazendo, né? Eu venho fazendo de bem aí, tanto para o nosso estado quanto para a nossa Terezinha. Então, foram muitos ataques pessoais. A gente, aqui em casa, a gente ficou muito abalado com todo esse movimento que foi feito de ataques, né? Tanto a minha pessoa, quanto a meus familiares, quanto ao meu cunhado. Agora, deputado, houve também, claro, a crítica política. E nessa, o principal era que o prefeito Firmino, se vivo fosse, iria condenar a adesão. Como é que a senhora reage a isso? Assim, eu acredito que nunca existiu, de fato, essa aversão do prefeito Firmino Filho com o PT. Nunca ele disse publicamente, nem pessoalmente, né, para mim, que existia essa aversão ao PT, mas que ele e o deputado Fábio eram deputados, né, há muito tempo, eram deputados que realmente tinham essa ligação, essa conexão. O deputado Fábio fazia visitas a ele à prefeitura e também a gente se via, né, a gente se vê, né, num momento, né, que existe uma polarização, né, de pessoas que são próximas ao Bolsonaro e pessoas que são próximas ao Lula, né? E meu pai, ele claramente tomou essa posição mais lulista, né? Inclusive eu tenho até um vídeo aí que meu pai fez junto com minha irmã, num momento de descontração lá em casa, minha irmã Cristina, em que ele se posiciona, né? Faz o L de Lula, porque... A gente pode exibir esse vídeo? Pode sim, com certeza, eu vou mandar para vocês. Então vamos ver esse vídeo aí, onde ele faz o L de Lula. Sim, ele e minha irmã. Ao lado da Cristina, irmã da deputada. Vamos ver. E aí, pai, como é que está a expectativa? Expectativa? Tá aí o vídeo, né, deputada? Por falar na sua irmã, ela também fez um post, logo depois da sua adesão ao candidato Fábio Novo, onde ela manifesta ali que ela não votou em Silvio Mendes. Confesso que na eleição passada eu votei 13 e não me arrependo. Ela realmente tinha um pé atrás, né, com tudo aquilo que o prefeito Silvio Mendes já vinha, já fez, né, no passado com meu pai, de deixar ele escanteado da prefeitura, de não ter nenhum prestígio lá dentro da prefeitura. Uma pessoa que fez ele prefeito, né, que teve que voltar para ser vereador, teve que voltar para ser deputado estadual, para aí sim disputar de novo a eleição para a prefeitura. Muita gente não sabe o que aconteceu, né, mas essa é a realidade, que foi por conta desse desprestígio que ele teve dentro da prefeitura. Na época, o prefeito Silvio Mendes, ele escanteou o meu pai, escanteou nossa família, e desde então minha irmã vem guardando essa mágoa, né? Então ela resolveu aí na eleição passada declarar, né, o apoio. Ela não declarou publicamente na época, mas declarou pra gente no íntimo, né, que não acreditava no Silvio, que não acreditava que ele pudesse realmente dar essa segunda chance para ele, dessa segunda oportunidade, porque sabe quanto meu pai foi maltratado e quanto ele sentia, né, quando chegava em casa. Ele sempre se lamentava, sempre se reclamava, né, do que tudo que ele fez para o prefeito Silvio Mendes e o quanto ele não estava recebendo de volta, né, essa consideração, essa atenção e todo esse apoio, né, que ele esperava que o prefeito Silvio Mendes ia ter com ele, e não teve. Uma reciprocidade. Exatamente, essa reciprocidade que ele estava querendo, mas que não existiu. Mas mesmo assim, a senhora dialogou, conversou com o Silvio Mendes, caminhou com ele em 22 e agora fez um acerto pré-eleitoral com ele para que um dos dois candidatos, o outro apoiasse. Deu errado? Realmente a gente viu que a gente deu essa oportunidade, né? A gente conversou com ele, conversou bastante, mas que a gente viu sem chão, né? Quando ele falou que apoiaria o candidato a prefeito seria dele, o Jeová, e ele seria candidato a vice. Então eu fiquei sem chão, eu fiquei assim, lembrando, né, dos tempos que o meu pai
chegava em casa, chegava se lamentando, chegava falando o que estava acontecendo com ele, que ele teria que voltar para ser vereador, para tentar algum espaço político, para tentar ter algum prestígio dentro da prefeitura. E aí sim foi uma longa caminhada que ele traçou de volta para ser candidato de novo a prefeito. Então, isso me fez eu ficar realmente sem chão quando eu soube dessa conversa, em que o Silvio iria apoiar o Jeová. Então eu fiquei assim consternada e lembrando, né, no meu íntimo os sentimentos que meu pai sentiu na pele, que ele sentiu de novo, né, de ser traída, de ser escanteada e de ser colocada de lado. Deputada, eu queria pedir licença à senhora, à nossa audiência, para exibir trechos de uma entrevista concedida pelo pré-candidato Silvio Mendes à TV Cidade Verde, onde ele se manifesta sobre a senhora e sobre eleição. Eu gostaria que a senhora acompanhasse e comentasse alguns trechos. O primeiro é esse. A nossa candidata a prefeita era a Bárbara. Eu pedi a todas as pessoas da equipe do Firmino, que trabalhou conosco, que fez campanha ao longo de muitos anos, que a apoiassem. Eu não vou dizer a resposta deles, não cabe aqui. Mas eu pedi a cada um, que a apoiasse, que fizesse aquilo que fosse possível. Então, deputada, ele disse que queria que a senhora fosse a candidata e que conversou nos bastidores para que pessoas ligadas a ele se manifestassem a seu favor. Realmente isso nunca existiu, né? Isso, infelizmente, isso foi uma falta com a verdade, porque ele nunca me falou que eu iria ser candidata, ele nunca falou que eu iria encabeçar a chapa, ele nunca mencionou até a possibilidade de candidatura. Ele falava assim que era uma coisa que exigia muita responsabilidade e que talvez não seria o meu papel assumir agora. Então a gente vê que isso de fato não existiu, né? E também ele vem fazendo insinuações de como é que as pessoas respondiam, de como é que esses secretários, esses colegas, né, do meu pai, de trabalho do meu pai, respondiam. Isso também, acho que essas insinuações também, isso aí nunca foi colocado, até porque se existisse isso, talvez outras pessoas teriam me apoiado, né? Talvez eu não estaria andando sozinha, talvez eu não teria deixado o grupo. Então a gente vê que isso aí não condiz, né, com a realidade que eu vinha sentindo esses últimos dias. Vamos ver então, deputada, agora outro trecho dessa entrevista de Silvio Mendes à TV Cidade Verde. Na semana que ele decidiu partir, a gente ia pescar. Ora, pescar é um momento de reflexão. A gente tinha só 3 pessoas, o Marco Antônio, ele e eu, a pedido dele. Então, deputada. Assim, eu tive acesso, né, ao celular do meu pai, depois do falecimento dele. E eu vi que não existia nenhuma dessas conversas, né? Até porque meu pai não gostava de pescaria. Eu acho que se ele foi uma vez, foi muito, então isso não existia. E até porque o Silvio estava bloqueado, né, das redes sociais dele, do WhatsApp dele, e eu acho que não existia de fato essa conversa, porque eram pessoas que eram realmente muito distantes. Não existia essa amizade entre Dr. Silvio e meu pai. Então, realmente fico consternada, né, como é que a pessoa pode falar uma coisa dessas, né, que sabendo que não condiz com a realidade e que isso a gente também tem como provar, né, tem provas e ele sabe que a gente tem como mostrar para a população qual era a realidade. Vamos ver então um terceiro trecho dessa entrevista. Conversar. E aí, infelizmente, aconteceu que também a gente, por mais que a gente pudesse imaginar, aconteceu o que aconteceu. Mas eu sei por que ele fez isso. Também não vou dizer. Né? Nós sabemos. Os amigos dele, do entorno dele, nós sabemos o que motivou o Firmino tomar essa atitude extrema. Né? Essas verdades aparecem, elas não morrem. Deputada. Assim, eu fico muito triste, né? Muito decepcionada dele usar, né, o falecimento do meu pai, que foi uma coisa extremamente sensível, né, para a gente da família, extremamente
ruim, né, para a gente usar isso como fosse uma carta do baralho político, né, porque infelizmente eu acho que a gente tem que preservar, né, nossos familiares, tem que preservar a nossa família, e é isso que eu procuro fazer. Eu acho que é isso que ele também deveria procurar, ver, né, ter essa sensibilidade de não usar esse fato trágico, né, na nossa família, de não usar ele de um modo político, né, porque a gente sabe que até hoje a gente busca essas explicações, não existe nada que justifique, infelizmente, a maioria dos casos, né, desse jeito. Então a gente fica muito decepcionado com essa publicação, fica muito decepcionado com essa fala, como é que um senhor pode usar, né, esse assunto tão sensível na nossa família e vir falar publicamente, fazendo insinuação, fazendo um apelo, né, mais para o emocional das pessoas e achando, né, que não vai ter uma resposta e achando que pode passar impune quando ele fala isso. A senhora se sente atingida, a família também, com declarações assim? Claro que a gente se sente prejudicado, né? Porque ele fala como se ele soubesse, como ele tivesse as explicações todas, como ele fosse uma pessoa próxima, como ele fosse algo assim íntimo. E na realidade era algo completamente diferente, né? Era algo completamente distante, que existia muita briga, que existia muita intriga, que existia uma separação realmente dentro do partido. E algo que eles não tinham era amizade, né? Desde que o Dr. Silvio foi eleito e que meu pai enfrentou todo esse escanteio, né, por parte do Dr. Silvio, não existiu mais amizade ali. Não existia mais nenhum relacionamento, nem político existia. Então, eu acredito que ele quer se usar essa imagem de ser próximo ao meu pai para, né, se alavancar politicamente. E eu acho isso completamente errado. Bem, deputada Bárbara, o seu pai, eu tenho certeza, foi em 96 que ele lançou Teresina Daqui para Frente. Sim. Então a minha pergunta é, deputada, e daqui para frente? Daqui para frente a gente tem esse plano de se alinhar ao deputado Fábio nesse crescimento, nesse projeto de crescimento da nossa Teresina, nesse projeto de reconstrução que a gente sabe que tanto precisa, né? Tanto que ela enfrentou nesses últimos 3 anos de má gestão. Então, nosso alinhamento, tanto o pensamento ideológico, é muito parecido com o deputado Fábio. Então, a gente quer que nossa Teresina cresça. E, juntamente com ele, vem outros grandes nomes, né? Por parte do governo do estado. Vem o próprio governador Rafael, vem o próprio secretário de governo Marcelo Noleto, vem o Chico Lucas. Então, são pessoas que são praticamente minhas contemporâneas durante... É uma nova geração. Uma nova geração, assim. Durante do período do Dom Barreto, que tem esse pensamento de desenvolvimentista, né? Esse pensamento de ser progressista, de querer transformar o nosso Piauí, de querer transformar nossa Teresina. E eu acredito que, assim como a Alckmin fez com Lula lá a nível nacional, eu acredito que eu e o deputado Fábio, a gente se uniu justamente preocupados, né, com essa reconstrução da nossa capital, com a reconstrução de Teresina, e que a gente pensa, né, agora Teresina era daqui para frente, que a gente tem muita coisa para fazer, muita coisa boa, aliar, né, a prefeitura municipal com o governo do estado, com o governo federal. Então eu tenho certeza que isso vai dar assim uma longevidade muito boa à carreira política do nosso governador, do nosso futuro prefeito, minha longevidade, justamente em busca, né, de voos mais altos, que a gente tem esse pensamento desenvolvimentista, tem esse pensamento muito aliado no crescimento da capital. A senhora, então, é da República do Dom Barreto? Sou da República do Dom Barreto. É da República do Dom Barreto também. Deputada, mas no horizonte próximo, sigla partidária ou fica no Progressistas, isso se pensa para frente depois? Eu acho que acredito que a gente vai pensar aí mais para frente, o que a gente vai tomar a decisão aí de acordo aí com o pensamento aí do governador, de acordo aí com nós tomar partido agora de lugares em que a gente se identifique, né,
se identifique com as virtudes, se identifique com os pensamentos, diferentemente da decisão que eu tomei antes. Então, agora a gente vai pensar bem e ver qual seria um partido, qual seria um lugar que a gente se sentisse bem acolhido, e que fosse respeitado, né, nossas opiniões, que fosse respeitado nossa vez de fala, que fosse respeitado o nosso posicionamento. Quero agradecê-la, deputada, pela gentileza de ter nos recebido aqui e ter concedido essa entrevista. Eu fico muito grata, eu fico muito feliz de estar aqui, né, como médica, mulher, deputada, justamente para afirmar, né, e essa possibilidade de a gente ter um espaço, né, para colocar nossas ideias é muito importante, não só para mim, mas para todas as mulheres se sentirem representadas no meio político.